Fala Fernando, tudo bem? Estou analisando bem o meu perfil de investidor e acredito não fazer sentido continuar com o FII mensal, pois não tenho recursos para aportes mensais. Sendo assim, quero voltar para o modelo anterior, ok? Daí eu mandei o seguinte: eu entendo o seu ponto, mas queria só lembrar que ao optar pelo FII fixo, eu abri mão de qualquer comissão no curto prazo, justamente para evitar conflitos de interesses e buscar sempre o que fosse melhor para você, inclusive apresentando produtos com taxa zero e alternativas mais baratas. Se para você ter minha assessoria à disposição e todo esse trabalho representar um custo alto por menos de R$ 200 por mês, não tem problema, podemos cancelar o FII fixo, só vale reforçar que, nesse caso, minha assessoria deixará de acontecer e qualquer necessidade futura ficaria a cargo de outro assessor. Daí ele me respondeu: sim, entendi perfeitamente, o ponto é que ter um custo sem uso não está fazendo sentido no meu perfil. O benefício não volta devido ao meu perfil baixo de investimento. Nos próximos 6 meses, não tenho previsão de investimento. Bom, no final das contas, resolvi cancelar o serviço mesmo, e isso me serviu como lição que o modelo que eu trabalho, o fee-based, não é para todo mundo. Tem gente que não vai ver, não vai dar valor todo o tempo e esforço que você ficou com eles. E aqui eu digo, reuniões individuais, trocas no WhatsApp, fazer o financial planning, coletar todos os seus objetivos, suas necessidades, traçar um plano, falar de questões de sucessão, aposentadoria, e não é que eu terceirizo esse job. Eu até tenho um time de apoio que me ajuda nas questões operacionais, mas essa parte mais estratégica, de diagnóstico, entender muito bem o cliente, ver aonde a gente vai alocar e tudo mais, sou eu mesmo que faço. Montamos juntos aqui o asset allocation dele, que melhor se encaixa com o perfil. Expliquei os motivos que eu prefiro a gestão passiva indexada do que a gestão ativa. Apresentei produtos de baixo ou até mesmo nenhuma comissão, ou seja, abri mão de ganhos no curto prazo para evitar o máximo conflito de interesses, mas mesmo assim, depois de feito tudo isso, de todo esse trabalho e não ter pago quase nada por isso, ele resolve sair do modelo. Paciência, infelizmente vão ter pessoas que não vão enxergar o valor desse seu trabalho. O assessor, o profissional que trabalha o FII fixo do jeito certo, ele não ganha uma bolada quando você vira cliente dele. Isso pode acontecer muito no modelo de comissionamento, mas no FII fixo é diferente. O retorno financeiro do cliente para o assessor de investimentos é diluído ao longo dos meses por meio dessa taxa fixa. E o payback, o retorno de todo esse trabalho feito no início, só chega depois de bons vários meses. Por isso que eu falo que trabalhar nesse modelo é uma relação de confiança de ambas as partes. Tanto do cliente de saber que o profissional na outra ponta não vai receber comissões diferentes do produto que ele apresenta para ele, quanto do assessor de confiar que o cliente vai ficar para o longo prazo e que justifique todo esse trabalho que ele vai fazer. Isso porque, se o cliente ficar poucos meses, a conta não fecha para o lado do profissional. Todo o trabalho, tempo dedicado no cliente nesse início não se paga, e foi o que aconteceu nesse caso aqui. Confesso que bem que eu gostaria que os clientes tivessem uma certa carência no momento que entram nesse modelo do fee-based comigo, ou então que pagassem um valor fixo inicial pelas minhas horas dedicadas no início, que não são poucas. Pelo menos assim eu sairia no 0 a 0, não sairia no prejuízo, mas infelizmente não tenho esse poder, não tenho esse direito. E sendo bastante sincero, eu sabia que eu corria esse risco de pegar clientes assim. Inclusive, meses atrás eu fiz um post sobre isso. O que eu até faço quando o cliente vai precisar comprar algum ativo em bolsa? Eu tento explicar a mexer no home broker para ele mesmo fazer a operação. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas o custo é bem menor, né? E depois que o cliente aprende, ele consegue fazer sozinho, né? Então, eu sou muito um assessor que eu procuro, não que os investidores dependam muito da minha pessoa. Eu, de fato, no início, procuro estar junto, próximo. E a minha ideia é pegar a pessoa, ensinar de bicicleta, vou estar empurrando ela com a bicicleta, só que vai chegar uma hora que ela vai meio que andar sozinha, tá? E aí, enfim, não andando sozinha, você não precisa ter tanto tempo, tanta atenção para ficar acompanhando. Tá? Então, é um negócio que eu procuro muito disso, do cliente, às vezes, nem precisa da minha pessoa daqui, sei lá, 2, 3 anos. Ela vai entender, puta, entendi qual que é a linha de raciocínio, como que os investimentos têm que ser feitos. Que a pessoa só vai ficar comigo, eu acho, por gratidão. Sabe? Puta, aprendi tanto. Era isso que eu ia lhe perguntar agora. Fazer uma pergunta meio maquiavélica, será que você dá tanta independência ao cliente, não existe o risco dele invadir em algum momento? Porque na cabeça dele agora ele já é Não, 100% perfeito. Eu cliente. corro esse risco, viu? Eu corro esse risco, sei que tem esse risco, mas e se eu correr, tudo certo. Mas a questão é, eu acho que o profissional junto vai além do produto específico, sabe? É muito de comportamento. Às vezes tá numa crise, ela conversar com o profissional, pô, e ainda mais um profissional que entende dos vieses, da economia comportamental, pô, ser um psicólogo nesses momentos, pô, ajuda demais. Além, claro, também dos produtos, que os produtos hoje, beleza, eu gosto de X e Z, mas pode ser que surja o W, o T, enfim. E aí eu vou estar lá para estar acompanhando. Então, e sem contar que nos investimentos nada é estático, né? Tipo, agora eu tenho minha carteira e vai sempre ficar assim. O momento de vida acaba mudando também da pessoa. Às vezes a pessoa casou, às vezes a pessoa está com filho, às vezes a pessoa se aposentou. E aí tem que fazer uma mudança na carteira, né? E fazer essa mudança talvez não seja tão simples para uma pessoa. Então, eu entendo desse risco do cliente de eu
ensinar tanto para o cliente pode meio que fazer sozinho isso, mas eu acho que a segurança de estar com um profissional transparente, pô, que realmente está sendo, passando os prós e contras de cada coisa, sendo bem claro nisso, eu acho que o valor do que eu cobro do fee-based é irrisório perante o que ele recebe. Resumindo, o que eu entrego para o cliente não é recomendação do produto X, Y, Z, e se a pessoa não faz aportes, ela não precisa mais da minha pessoa. Eu entrego conhecimento, clareza, para os clientes saberem o que estão fazendo. Minha intenção não é que eles fiquem refém da minha pessoa. Não quero que eles dependam 100% de mim, mas quero que eles confiem na minha pessoa e que desejam que eu esteja junto nessa jornada de investimentos com eles. Pensamento de longo prazo para o resto da vida. Até porque, se não for assim, toda essa minha intenção de ensinar, de educar, as pessoas, os clientes, às vezes não têm muito conhecimento, então a dedicação, o tempo que eu fico com eles é alto. E se não pensar no longo prazo, a conta não fecha. Ela só fecha se o cliente ficar muito tempo comigo. Quem me conhece sabe um pouco da minha filosofia de investimentos. Quer entender muito bem o cliente, seus objetivos, necessidades, montar um plano para tal, fazer o asset allocation de acordo com o seu perfil de investidor, escolher bons ativos eficientes, baratos e seguir o plano. É isso que eu faço com os meus investimentos e é por isso que eu compartilho com meus clientes, não para eles copiarem, mas para eles verem que o que eu falo para eles, eu faço para mim também. A carteira de investimentos só vai mudar se mudar algo no investidor. O momento de vida, os objetivos, necessidades, etc. Não sou um assessor que fica movimentando muito a carteira dos clientes, apresentando oportunidades da semana, fazendo stock picking, olha, agora o ativo da vez é o X, agora é o Y, agora é o Z. Ou então, pior, fazer o market time, momento de bolsa, agora é momento de internacional. Eu não faço isso. Talvez algumas pessoas acreditem que esse seja o trabalho profissional, ficar movimentando a carteira para meio que justificar o pagamento do seu trabalho. E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar com os clientes. Eu não adoto essa linha de trabalho. Há diversos estudos e estatísticas que comprovam que fazer isso só prejudica. Então você não tem retorno e ainda perde o seu maior bem, que é o seu ativo, que é o seu tempo. Então, voltando para a mensagem aqui do meu ex-cliente, se essa pessoa não faz aporte durante X tempo e seu momento de vida não muda, não tem o que fazer na carteira. Eu não vou ligar, fazer reunião, inventando uma pauta para meio que mostrar que eu estou aqui justificando o meu trabalho, sendo que não precisa fazer nada. Para mim, o real valor é acionar o cliente quando realmente ele precisa fazer algo. Isso é dar valor para o meu tempo e para o tempo dos clientes que têm N outras atividades, N outras prioridades. Quero deixar claro que estou sempre disponível para os meus clientes, seja no WhatsApp, seja se os clientes quiserem marcar uma reunião individual, estou sempre à disposição. Mas eu não vou forçar a barra, querer marcar uma reunião, inventar a pauta, só para falar, ó, estou aqui. Então esse pinga-pinga aí do mês meio que está sendo justificado. Não sigo essa linha e sei que tem um grande desafio das pessoas entender essa minha proposta de valor. Sei também que vão ter pessoas que não vão enxergar valor no nosso trabalho. Não enxergam que, por exemplo, para falar do produto X, Y, Z que eu estou recomendando, foram anos de trabalho, estudo, experiência. Não sabem o quanto a gente estudou, dedicou, ralou para isso. É tipo aquela pessoa que vai no médico renomado e reclama. Pô, eu paguei R$1.000 em meia hora e no final das contas ele só me deu uma receitinha aqui de um produto XPTO. Tá, mas o quanto que ele estudou, o quanto que ele dedicou para entender o seu caso para chegar nesse medicamento XPTO. Isso você leva em consideração também? Esse cliente específico foca muito em custo e é tipo do cliente que eu não quero ter em carteira. Ele não consegue enxergar o real valor que está recebendo. Ele não enxerga o quanto de dinheiro, de tempo que ele está economizando com a minha assessoria. Será que esse cliente já parou para pensar o quanto que ele está economizando de taxas e comissões com os produtos que ele tem hoje na carteira? Será que um assessor comissionado entregaria isso? Só por curiosidade, quem me acompanha sabe que esse ano 2025, para incentivar esse modelo do fee-based, independente do patrimônio do cliente, eu estou cobrando a menor alíquota do FII fixo, que é de 0,4%. Quem é da área sabe que essa taxa de 0,4% é apenas para os clientes que têm muitos milhões de reais, que não é o caso desse cliente aqui meu. E um dado curioso é que esse 0,4% ao ano é praticamente a metade do quanto que os assessores comissionados ganham em média por ano. Então, fico me perguntando, será que esse cliente sabe disso? Será que ele conseguiria chegar no que ele tem hoje sozinho? O quanto que vale ter uma estratégia clara que respeita seu perfil, seus objetivos, sem tomar decisões impulsivas? Quanto que custa não cair em armadilhas da modinha do mercado, pagar imposto de renda desnecessário ou então ficar refém do conflito de interesse? Quanto que vale ter seu patrimônio organizado, não apenas em relação em retorno-risco, mas também em relação à sucessão ou então eventualidades como doença grave, invalidez?
Quanto que vale um profissional do seu lado transparente, com anos de experiência, com N certificações, pós-graduações, MBAs, que você entende, que não fala economês, junto com você nessa sua jornada financeira? O quanto que você pagaria para você ter clareza nos seus investimentos, saber o que você está fazendo de fato? Já parou para pensar que mais do que retorno, você está comprando tranquilidade, clareza e tempo para viver sua vida? Pense no horizonte de 10, 20, 30 anos. O impacto disso é gigantesco. Esse cliente que cancelou o FII fixo estava tendo um FII fixo de menos de R$200 por mês. E aí eu me pergunto, será que faz sentido eu me esforçar para manter um cliente que acha que tudo isso vale menos do que uma pizza por mês? E mais uma vez, não quer dizer que você não faz aporte, que você esteja pagando por um serviço que não esteja utilizando. Faz uma conta rápida aí de padeiro de quanto que você está economizando de taxas, de comissões, de taxas de administração com esses novos produtos que você tem na carteira. Com certeza vai dar mais que os R$200. É muito difícil ficar com um cliente que foca muito em custo e não consegue enxergar esse valor. Tomara que esse cliente sozinho consiga adaptar seu patrimônio, seus investimentos, seu plano de voo com as mudanças que podem ocorrer em sua vida ou então na legislação e tudo mais. Sendo bastante sincero, não são esses R$200 que vão mudar minha vida. Pelo contrário, se eu pegar quantos clientes eu consigo atender e multiplicar por 200, não fecha a conta. Não chega na remuneração que eu acredito que vale meu trabalho. Por isso que eu até aumentei o ticket mínimo dos clientes que eu atendo. Mas o que mais me deixou chateado na situação foi o tempo que eu dediquei com esse cliente. Tempo é o nosso maior ativo e é uma coisa que não dá para recuperar. E uma outra coisa que me preocupa bastante é que eu não posso mais vacilar de pegar clientes assim, que tenham essa visão e essa linha de pensamento. A XP vai penalizar o assessor que tenham clientes que entram no FII fixo e que cancelam em menos de 12 meses. Começa com avisos, advertências, chegando até no cenário mais extremo do assessor não poder mais trabalhar o modelo do FII fixo. Ou seja, os clientes que não enxergam valor no seu serviço, ou então os malandrinhos que optam pelo FII fixo e querem cancelar no mês que vem, esses clientes podem prejudicar em muito o atendimento daquelas pessoas que enxergam valor de fato no serviço, que estão alinhados comigo e que eu quero que estejam na minha carteira. Esse caso específico desse cliente que sirva como lição. E sinceramente, eu não estou chateado com o cliente. Ele tem total direito do que ele fez e eu não consigo mudar a maneira de como ele enxerga as coisas, os seus valores, etc. Eu estou chateado comigo mesmo que eu não consegui identificar no início que ele teria essa visão e essa maneira de enxergar as coisas, o valor no meu serviço. Se eu tivesse tido mais atenção em captar isso, eu teria evitado todo esse trabalho inicial que eu tive com esse cliente. E isso me pouparia muito tempo e horas que eu dediquei com o mesmo. Bom, e aí estava pensando de como que eu posso transformar esse limão, esse caso ruim, numa limonada. E eu pensei, eu preciso fazer um processo seletivo dos meus clientes. Claro, tem a questão do patrimônio, mas também tem a questão muito de alinhamento de valores. E esse vídeo aqui vai ser obrigatório para todos os novos clientes que vão aderir ao FII fixo. Se você se identificou com o posicionamento desse cliente que fala que por não fazer aportes, por não me acionar, que meio que está pagando um serviço e não está utilizando o serviço, tudo bem, tudo certo, está no seu direito. No entanto, eu prefiro nem iniciar o trabalho. Agora, se você enxerga valor no meu serviço, entende que minha entrega vai muito além de compra e venda de ativos, que sabe que o que você tem hoje está te gerando um valor, e aqui não estou falando apenas de retornos financeiros, mas também de transparência, clareza, alinhamento e visão de longo prazo, aí sim faz total sentido seguirmos juntos. Beleza? Valeu, até mais.